todos, bem-vindos ao segundo episódio do Liceu 21 e antes de passarmos à entrevista propriamente dita, gostava apenas de fazer aqui duas observações relativamente ao canal propriamente dito que me passaram no primeiro episódio. Em primeiro lugar, eu gostava de deixar aqui o compromisso de que nunca irei monetizar este canal. Muito provavelmente nem sequer serão atingidas o número de visualizações e subscrições suficientes para que possa ser uma possibilidade. Mas ainda assim, imaginem que por qualquer razão, daqui a um ano, até já a coisa correu bem, há muita gente interessada, muita gente a ver, muitos subscritores e até surge a possibilidade de monetizar o canal. O meu compromisso é de que isso não vai acontecer. E não vai acontecer porque a razão é muito simples. A razão para a qual eu pretendo fazer assim é muito simples. Porque o objetivo é apenas a partilha da informação. Eu quero que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, que tente ajudar o maior número de instituições, encarregados de educação, professores possível, mas sem que do meu lado haja alguma vantagem monetária dessa situação. Não é esse o objetivo, nada mal quanto a essa possibilidade, mas não é esse de todo o meu objetivo, por isso não faz sentido estar a monetizar o canal. Este é o primeiro aspecto. O outro aspecto passa por algo que eu não mencionei, que nem deixei claro no último episódio, no episódio de introdução, mas que eu quero fazer agora. De todo, eu quero hostilizar, quero estar a apontar o dedo àquelas pessoas que não se revêem nesta abordagem mais tecnológica da educação. Todos nós temos a nossa perspectiva, todos nós temos a nossa razão e o objetivo do canal não é estar a hostilizar quem não concorda comigo, mas sim, eventualmente, até trazer para a discussão e dar mais argumentos para que as pessoas que se revêem nesta abordagem possam tirar dúvidas, possam esclarecer dúvidas, possam solidificar a sua opinião e aquelas pessoas que não concordam, eventualmente até ficarem mais afastadas desta abordagem. Aqui não há juízes de valor, por favor, peço que o entendam assim. Às vezes com o entusiasmo, quando nós estamos a falar, às vezes as palavras até podem indiciar o contrário, mas eu quero deixar aqui bem claro que não há de todo nenhuma vontade, nem nenhuma intenção de apontar o dedo a quem quer que seja, ok? Eu espero que toda a gente possa usufruir do canal, quem acredita nesta vertente e quem não está de acordo com esta vertente. Mais uma vez, eu vou tentar, inclusivamente, até, deixem-me dizer, que sejam entrevistados do canal pessoas que não concordam com esta abordagem, porque acho que é através da discussão que todos nós podemos enriquecer. Isto é um clichê, digamos, mas não deixa de ser verdade. Lá por ser um clichê não quer dizer que não seja verdade. Por isso, quero deixar isto bem claro. É muito fácil nestas coisas das redes sociais e dos YouTubes as opiniões ficarem completamente extremadas e é ou estás comigo ou estás completamente contra mim. E se pelo caminho te puderes chamar uns quantos nomes, tanto melhor. Por isso, eu quero deixar isso bem claro, não é o que está aqui em cima da mesa, nem é essa a minha intenção. Pronto, está aqui a ressalva feita para evitar mal-entendidos. E sem perder mais tempo, vamos então à entrevista de hoje. Hoje no episódio vamos ter a conversa, ou vamos conversar com o Filipe Castro, um professor já com larga experiência, professor de Física, certo, Filipe? És professor de Sim, Física. Física e Química. Física e Química. É um professor já com larga experiência, quer no ensino tradicional, quer agora com esta nova abordagem um bocadinho mais tecnológica, mas não vale a pena estar a fazer grandes introduções. Vou passar a palavra ao Filipe, ele pode se introduzir ele próprio, já é crescidinho, já se pode apresentar ele próprio. Por isso, Filipe, obrigado antes de mais por teres aceito o convite. E pronto, gostava que te apresentasses um bocadinho, apresentasse às pessoas. Muita gente te conhece, mas há outras pessoas que não te conhecem, por isso. Ok. Obrigado, Luís, pelo convite. É sempre bom partilhar estas práticas pedagógicas, acima de tudo, colaborarmos entre todos para atingirmos aquilo que pretendemos no ensino, que é as aprendizagens dos nossos alunos e que eles tenham o máximo de aprendizagem possível. Pronto, fazer uma pequena apresentação. Sou professor de Físico-Química, é a minha formação de base. Depois fui-me especializando logo desde o início da minha carreira em tecnologia educativa, muito por força de ter começado o ensino, quase como todos aqueles que começaram na minha geração, pelo ensino profissional, onde os desafios
eram muito mais... era mais desafiante ensinar Física e Química a esses alunos. Fui-me formando em Tecnologia Educativa, tive depois um convite da Apple e tenho feito algumas formações especializadas para a utilização da tecnologia da Apple em contexto de sala de aula. Nestes últimos anos estou ligado à escola pública, mais concretamente ao programa do alto rendimento na escola, que é dar apoio aos alunos atletas, que muitos deles deslocalizados do país, em que através dos ambientes virtuais e digitais de aprendizagem conseguem manter a ligação à escola e seguir a sua carreira escolar e conciliar com o desporto. Ok. Estamos Pronto, a assim uma falar de breve que escalões apresentação. etários, mais ou menos? Esses alunos engloba desde o segundo ciclo ao secundário. Temos alunos desde os 11 anos aos 18, que são os nossos embaixadores desportivos pelo mundo e os nossos potenciais talentos. Nós, por acaso, não tinha planeado falar, irmos por este caminho, mas acho que é importante irmos também por este caminho. Então, e queres exemplificar ou concretizar um bocadinho melhor qual é que é o processo pelo qual esse ensino é concretizado através da tecnologia? Este ensino está focado no apoio à distância, ou seja, não é um ensino à distância como vamos ter agora nas próximas semanas de emergência, é um apoio à distância. Os alunos, a grande maioria deles está deslocalizado da sua escola de origem, durante longos períodos ou curtos períodos, quando vão para estágios, e aquilo que acontece é que temos uma rede de 19 escolas neste momento, começou com 4, que são as escolas sede deste programa, onde os alunos estão matriculados e nessas escolas existe uma sala, que se chama Sala de Estudo Aprender Mais, com um conjunto de equipamentos tecnológicos que permite aos professores que estão alocados a essas salas terem e possibilitar-os um apoio síncrono, assíncrono, possibilitar a produção de conteúdos digitais presenciais e à distância, para colmatar em parte as aprendizagens que eles não adquirem porque quando faltam às aulas, ou até para validar competências através do uso da tecnologia e noutras formas de avaliação. E esse processo já dura há quanto tempo? Neste momento já tem 4 anos, é um programa nacional e pronto, neste momento está na fase de consolidação. Para teres uma ideia, neste momento estão, e esses professores acabaram por ser um bocado beneficiados por este processo, porque neste momento estão mais bem preparados. Temos cerca de 110 professores a ser formados a nível nacional para a utilização desses ambientes de aprendizagem. E tens alguma quantificação de resultados para que possas partilhar? Ainda não foi feita Sim, só para nessa terem, base? não, nós temos aquilo que chamamos o Data OAR, que é a base de dados do programa e a monitorização constante, que isto obriga a uma monitorização constante, identificação das aprendizagens que os alunos não adquirem, para automaticamente acionar o professor, também acionar o psicólogo nesta fase que é muito importante, porque estamos em fase de confinamento e eles tinham muitas expectativas desportivas, alguns para os Jogos Olímpicos, e em termos de organização, só para teres uma ideia, estamos a falar de alunos muito resilientes e que neste período, vou dar os dados, tiveram cerca de 94,6% de sucesso escolar, ou seja, claramente acima da média nacional. Uau, fantástico. E então, ainda bem que partilhaste também isso, eu agora leva-me também para a outra vertente. Eu sei que tu trabalhas não só com alunos de ciclos tradicionais, primeiro ciclo, segundo, primeiro ciclo não tanto, não é? Segundo e Não, terceiro. terceiro Mas e trabalhas, secundário. terceiro e secundário, mas trabalhas também com o ensino profissional, Exato. provavelmente até com escalões etários um bocadinho mais avançados, se calhar pessoas já com alguma dificuldade de retenção. E o que eu gostava que partilhasses connosco é de que forma é que
tu sentiste a transição, ou quando foi introduzida a tecnologia para esse grupo etário, para esse escalão de alunos, se houve receptividade, se não houve receptividade, até porque provavelmente seriam alunos que não estavam tão preparados para a tecnologia como se calhar um miúdo de 15 anos, de 12 anos, que mexe nos dispositivos todos os dias. Qual é a tua experiência relativamente a esse Bem, escalão? é aquilo que eu sempre tentei, e eu trabalho já há cerca de 15 anos com ensino profissional, tenho a dizer que é uma das minhas áreas preferenciais no ensino, é onde eu gosto mesmo de estar, é no profissional, e eu acho que o ponto principal para qualquer tipo de ferramenta, seja ela tecnológica ou não, entrar e eles se apropriarem é a planificação inicial e tu fazeres um diagnóstico de quem tens à tua frente. Feito esse diagnóstico e feito esse planeamento, aquilo que eu sinto é que eles integraram muito bem a tecnologia. Acima de tudo, porquê? Por causa da personalização da aprendizagem. Enquanto eu estou num regime presencial, eu estou a falar para um público, eu estou a falar genericamente para todos. Posso ir localmente, ter com um ou outro aluno, mas estou a trabalhar com um grupo. A tecnologia, eu associo sempre a tecnologia à personalização, à capacidade de eles poderem comunicar comigo, exporem as suas dúvidas, fazerem um percurso individualizado de aprendizagem, e acho que isso é a chave, é uma das chaves para que a tecnologia seja implementada numa ótica também de trabalhar competências. Partindo disto, os adultos, principalmente, falando de adultos, encararam muito bem a tecnologia, com algumas dificuldades, como tu disse no início, mas só o simples facto de eles poderem aceder ao professor, não só localmente, mas à distância. Muitas vezes estamos a falar de pessoas que trabalham, a falar da formação de adultos e que trabalham, e a possibilidade de eles poderem uma ou outra sessão ou uma ou outra aula, não estarem presenciais, mas estarem na aula, estarem em contato com o professor, terem uma personalização na aprendizagem, motivou-os para as novas ferramentas. Associado ao facto, agora nestes tempos mais recentes, dos próprios adultos sentirem a necessidade de se apropriarem deste tipo de tecnologia, porque para a sua atividade profissional é muito importante. Ok. Pois, são profissões eminentemente técnicas, Exato. e que a utilização da ferramenta tecnológica faz toda a diferença. E se pudesses, ou então voltando até um bocadinho atrás, o que é que te fez, não sei há quantos anos, mas o que é que te fez começar a olhar para o ensino e pensar assim, epá, isto se calhar continuarmos a fazer as coisas como fazíamos desde há 100 anos atrás, se calhar não vai ter muita aderência com a realidade. O que é que foi o momento uau que te fez começar a olhar para isto de outra forma? Recordas-te? É, Foi por incrível, gradual? por incrível que possa parecer, foi no estágio, ou seja, já há muitos anos, penso que há 20 anos, que é, quando eu estava no estágio, aquilo que eu me fui apercebendo foi que eu não gostava de falar só para o público, não gostava de falar para todos. E desde essa altura eu disse, como é que eu vou chegar a cada um dos meus alunos? E a partir daí eu percebi que, e depois estamos a falar em 20 anos, a evolução foi imensa, que os alunos facilmente, a parte emocional também é muito importante na aprendizagem. E o dispositivo, para eles, é emocional. Passa primeiro por ser emocional. Então eu achei que era o caminho para conseguir chegar a todos os meus alunos. Era por aí. Pronto, e foi feito este caminho nestes últimos 20 anos de tentar sempre conseguir personalizar a aprendizagem através desses dispositivos e, acima de tudo, pelo lado emocional do aluno. E que é Que um, eu acho que aprendemos muito mais quando estamos envolvidos emocionalmente. e que é um conceito, de certa forma, paradoxal, porque quem é que pode pensar que um pedaço de vidro com uns chips lá, perdão, um pedaço de vidro com uns chips lá dentro possa transmitir emoção? Mas às vezes nós esquecemos de que dentro desse pedaço de vidro com chips lá dentro estão as nossas fotografias, são as nossas notas, estão os nossos textos, estão os nossos documentos e de certa forma vamos ganhando essa tal ligação emocional que tu estás a dizer. É uma Eu, extensão eu de vou nós dar, próprios, não é? exatamente, eu vou dar-te um exemplo que é a tal questão emocional, e agora vou-me centrar no iPad, e vou focar no iPad porque para mim
em termos de dispositivo híbrido, é o melhor dispositivo que nós temos neste momento. Também sou suspeito, porque de falar, mas eu acho que é realmente a melhor ferramenta que nós temos neste momento no mercado. Eu vou dar este exemplo, e foi com a educação de adultos, de uma pessoa que nunca tinha viajado no mundo, nunca tinha viajado pelas condições económicas. Nessa escola profissional eu tenho a sorte de ter um iPad por formando, e levei-o a visitar Paris, e porque ele tinha lá familiares através de uma visita virtual para Paris. A emoção dele, eu parecia que estava mesmo a viajar. Pois. A forma como ele depois conseguiu interpretar e fazer o trabalho sobre aquela área que estávamos a trabalhar foi fantástica, porque ele, lá está, o tal dispositivozinho, como tu dizes, os chips, conseguiu levá-lo a um sítio e a ver a rua onde alguns familiares andam todos os dias. Claro, claro, claro. E que de outra forma não seria possível. É um excelente exemplo. Então, já que estamos a falar aqui no ensino profissional, também é aquele que eu conheço melhor relativamente à tua realidade. Poderias partilhar, de certa forma, algumas das ferramentas que usas para a abordagem tecnológica e o que é que foi feito para tentar transformar um bocadinho o ambiente de sala de aula? Acima de tudo, eu acho que quando nós implementamos a tecnologia em sala de aula, ela tem que vir já com um propósito. Eu vou dar o caso que tenho ajudado bastante a implementar numa instituição. Quando nós adquirimos, primeiro, identificar qual é que é a tecnologia mais apropriada para aquele nível, e a partir daí definir um plano pedagógico de intervenção com essa tecnologia. Tem que ser um ambiente seguro, tem que ser um ambiente em que o utilizador, com pequenos passos, consiga estar focado no conceito que estamos a estudar e não na tecnologia, ou seja, que não tenha uma curva de aprendizagem muito grande com a tecnologia, por isso é que eu me foquei no iPad. Ter equipas multidisciplinares a trabalhar para essa estrutura. Eu acho que muitas vezes nós dissemos, tinha aqui um iPad é fantástico, vamos introduzir já. E às vezes é contraproducente. Convém ter as regras bem definidas por trás. Por exemplo, o teu papel, vi o teu primeiro episódio que dás formação para a Apple, e tu tens um contributo aqui que é a questão da criação da base de dados, ou seja, o próprio formando quando entra no dispositivo, está na sua área pessoal, sendo que o dispositivo é dele, mas está na sua área pessoal orientada para a aprendizagem, exatamente com as aplicações que eu quero. Eu acho que esse é o caminho fundamental, ou seja, e isto para quê? Para trabalharmos a questão da literacia digital. Também passar para os alunos, independentemente da fase em que eles estejam, que há um lado profissional, um lado pessoal. Saber trabalhar orientado para a aprendizagem. E isto é todo às vezes um processo que não se vê, mas que é fundamental para depois termos um ambiente fluido e em termos de aprendizagem. No nosso caso, como tu falaste, é um projeto que eu estou há cerca de 6 anos, em que foi feito um esforço, começou-se com 2 dispositivos, com 2 iPads, neste momento há cerca de 30, e a ideia é escalar, ainda para mais neste período, e todos os alunos que entram na sua sala têm um ambiente personalizado à sua aprendizagem. Ou seja, entram com os seus logins, entram para a sua área, sentem segurança e estão devidamente orientados para as atividades que são propostas. Algumas dessas atividades funcionam também em modo colaborativo, certo? Principalmente em modo colaborativo. Eu acho que é extremamente importante também, e isso acho que é algo que temos que no ensino começar a mudar, e, por exemplo, agora o ensino à distância se calhar pode nos proporcionar isso, que é a comunicação entre pares. Não focarmos na aprendizagem só da avaliação sumativa, de efetuar um teste no final num conjunto de aprendizagens, mas não, valorizar os processos. E aí, claramente, pela colaboração, desenvolver o pensamento crítico deles, trabalhar a comunicação oral. É extremamente importante nos diferentes momentos da aprendizagem eles comunicarem para os pares aquilo que aprenderem e aquilo que estão a efetuar. E aqui leva-nos a outro ponto associado à tecnologia. Eu sou um fervoroso adepto que a sala de aula tem que ser desconstruída como a conhecemos. Tu já conheceste alguns espaços onde eu trabalho e aquilo que eu tento sempre é que o espaço de aprendizagem permita a tal personalização e que seja desconstruído
para termos diferentes cenários de aprendizagem envolvidos nesse local. E tentando concretizar um bocadinho mais, já várias vezes nós falámos acerca disso, mas tentando concretizar um bocadinho mais as ferramentas em si. Algo que tu tens Ah, falado com regularidade, o Teams, o Microsoft Teams tem funcionado muito bem, sim, não é? em termos de software, eu utilizo muito as ferramentas Apple, o Keynote, que é o equivalente ao PowerPoint, o Keynote, o Page. Há uma ferramenta muito boa em termos de quem usa dispositivos Apple, que é o Clips. Uso muito naquela questão que estás a falar da comunicação e do Uhum. pensamento crítico. E depois, em termos colaborativo, em termos de plataforma, por exemplo, de um apoio mais síncrono-assíncrono, até porque a maioria dos meus alunos não está centrado numa única tecnologia, numa única marca. Nestes últimos anos tenho investido, até nesse programa nacional que eu te referi, do apoio ao alto rendimento, na plataforma Teams, que é uma plataforma que permite uma interação assíncrona, síncrona, com videochamada, com um trabalho personalizado com o chat individual, com chats em pequenos grupos, com a definição de tarefas de aprendizagem com os tempos bem definidos, em documentos colaborativos. Essa é a ferramenta preferencial que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Ok, porque também aqui é importante desconstruir aqui um bocadinho a questão das marcas e eu só trabalho com Sim. aquela marca ou só trabalho. Não, hoje em dia Não, as ferramentas existem para serem usadas, perdão, na sua plenitude, até porque depois se quisermos fazer uma aderência ao mercado de trabalho, o aluno, o profissional não sabe o que é que vai encontrar. E tanto pode claro. encontrar equipamento Apple como equipamento Microsoft, pode trabalhar com um telefone Android, pode trabalhar com um telefone iOS, e eles têm que estar preparados para tudo. Por isso não há que haver fundamentalismo quanto a isso. Um, É, sim, até complementando as tuas palavras, aqui não é a ferramenta que faz o processo, ou seja, nós devemos estar sempre focados na aprendizagem. na aprendizagem, E, claro. e depois de nós planearmos muito bem a aprendizagem, quais são as diferentes ferramentas que possibilitam essa interação? Eh, E sim. se eu te perguntasse qual foi o principal desafio que encontraste ao longo destes anos, nesta mudança de paradigma, ou tentativa de mudança de paradigma no Eh, ensino? o- ah, Os desafios são muitos. Eu penso acima de tudo que tem a ver e vou falar já de mim, ou seja, da minha aprendizagem para esta nova realidade. Eh, eu fui induzido a um ensino presencial, ou seja, a minha licenciatura em ensino foi para dar palestras e num regime tradicional. Esse é logo o primeiro desafio, que é o que está em nós, que é nós próprios desconstruirmos a forma como fomos formatados para lecionar. Acho que esse é o primeiro grande desafio. Uhum. Uh, e associado a isso é depois a dinâmica de grupo que está implementada, ou seja, como é que vamos trabalhar de forma colaborativa com os alunos se ainda não trabalhamos em grupo. Ou seja, esse é outro desafio que é, antes de começar a trabalhar colaborativamente com os alunos, criar dinâmicas colaborativas em grupo, ou seja, com colegas, com professores, criar redes. Esse acho que ainda hoje é o grande desafio, que nestas, por exemplo, últimas 3 semanas tem sido fantástico, como os professores têm comunicado e colaborado, lá está por causa da necessidade, mas Uhum. e acho que esse é um desafio que ainda hoje está presente e que nós temos que alterar, que é a forma muitas vezes como abordamos a aprendizagem em contexto de escola. É que muitas vezes as pessoas esquecem-se, e até por melhor que seja a boa, ou maior que seja a boa vontade, às vezes, das equipas de gestão das escolas, que até pensam, ok, é preciso mudar qualquer coisa, não é estalar o dedo e mudar qualquer coisa. É preciso mudar todo um processo que está perfeitamente instalado, e eu costumo sempre pensar nos professores, quando se trata deste tópico em particular, é que os professores têm que ensinar de outra forma. Não é? E isso dá trabalho, não é estalar o dedo. Olha, eu tinha este Exatamente. conteúdo todo preparado, agora vou estalar o dedo e ele passou a estar pronto para trabalhar desta forma. E não é assim. Muitas vezes é Ah, reconstruir tudo de raiz, não é? sim, e não centrar, e acima de tudo, por exemplo, estou a ver agora esta questão do ensino à distância, que é um bocadinho diferente do ensino à distância. O ensino à distância está regulamentado em Portugal, eu acho que estamos num ensino de emergência à distância, ou seja, estamos a tentar criar soluções, mas é uma altura de aprendizagem.
Neste momento, parece que o foco está na tecnologia. Que tecnologia vamos usar? Os alunos têm ou não têm tecnologia? Não. Há diferentes formas de chegar ao aluno. Eu acho que nós temos que estar focados e quanto mais colaborativos formos em contexto de escola, se calhar vamos conseguir chegar a todos os alunos. A tal questão da equidade, mesmo aqueles alunos que não têm tantos acessos, como é que nós chegamos a eles? A tecnologia pode ser um meio, e é se calhar agora um meio preferencial, mas há diferentes formas de chegar ao aluno e cá está até aquela questão de colaboração. Se calhar um vizinho ou um colega pode ceder a um dispositivo e nós podemos trabalhar de formas diferentes. Filipe, não te vou roubar muito mais tempo, queria só que partilhasses um pouco daquilo que tem sido então esta experiência, a tua experiência nas últimas semanas, se há algum episódio que possas partilhar onde percebas que, epá, ok, isto a partir de agora vai mudar, as coisas vão mesmo ter que mudar, infelizmente por razões, pronto, todos nós conhecemos, mas se houve já algum momento em que tu disseste, epá, isto agora é um caminho sem retorno, vamos ter mesmo que ir por aqui, independentemente do que venha a acontecer a seguir, voltando tudo ao normal como estava, se calhar houve em algum momento que tu disseste, não, isto vai mudar. Não, eu estou extremamente motivado e com alguma esperança por aquilo que eu tenho a ver pelos movimentos que eu tenho visto nas escolas, e aqui uma palavra para as escolas, principalmente para os seus diretores, em que claramente estão a ver já esse cenário, ou seja, que isto é um momento que não podemos desperdiçar. E uma das coisas que eu estou a verificar são os diferentes grupos, quem está nos órgãos de gestão a dizer, não, vamos planificar, mas já tentar planificar de forma a implementar uma estratégia de aprendizagem sendo no digital. E eu acho que este foi um momento-chave. Estamos todos a reagir, mas estamos a reagir com algumas... e a reagir de uma forma em que estamos a criar bases, no meu entender, para, quando voltarmos à escola, termos um sistema híbrido já de aprendizagem, em que as ferramentas não vão ficar outra vez para trás e centrarmos na aprendizagem. O outro aspecto que eu achei interessante nestas 2 semanas, lá está, eu foco muito no emocional, foi ter 58 alunos ligados e a necessidade deles de falar e ver o professor. Ou seja, muitas vezes nós temos aquela percepção que os alunos estão na sala à espera do intervalo, mas claramente nestas 2 semanas verifiquei a necessidade deles quererem comunicar com os seus professores e quererem ouvir a voz e estar ativos. Claro, o professor vai ter um papel diferente e é isso também que o professor tem que se habituar, já não é o repositório da informação, é muito mais o encaminhador do aluno, sim, não é? E esse orientador, shift, mentor e muito mais o repositor de informação, ele sabe tudo e o professor é que sabe, e não é tem que se promover esse shift de mentalidade. E aproveitar uma questão, e eu acho que os colegas vão ouvir, se calhar passaram essa experiência das 2 semanas, muitos ficaram surpreendidos com a criatividade dos alunos na apresentação dos trabalhos que foram solicitados. Se calhar temos aqui uma oportunidade para abrir horizontes na forma como trabalhamos os diferentes conceitos e as diferentes atividades de aprendizagem. Ok, Sr. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e pronto, olha, tenta também passar aqui um pouco desta mensagem, tenta partilhar este canal com o maior número de pessoas que aches que esteja interessada nesta matéria, porque pronto, da minha parte eu vou tentar manter esta ligação e tentar ouvir toda a gente, de todos os quadrantes, para que a mensagem chegue o mais possível a toda a gente. Vou assim fazer e sempre precisares, dentro das minhas possibilidades, estou cá para ajudar. Ok, Filipe, obrigadíssimo. Tá? Nada, um abraço. E chegamos assim ao final do nosso 2º episódio, espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez, Filipe, por toda a tua partilha. E já sabem, subscrevam, partilhem com o máximo de pessoas possível, para que a mensagem chegue também ela ao máximo de pessoas possível. Utilizem aqui a caixa de comentários para colocar questões, para fazer sugestões, estamos completamente abertos e queremos é fomentar aqui um bocadinho a discussão acerca destas matérias, ok? E já sabem que nos encontramos aqui no Liceu 21 semanalmente. Todas as segundas-feiras é publicado o vídeo e o podcast, ok? Tchau, até para a semana.